Fala pessoal, eu sou o Rafael. No vídeo de hoje eu vou falar sobre dividendos. Por que o preço de uma ação cai quando ela distribui dividendos? Vou dar alguns exemplos para você e vou contar uma história para que você entenda sobre a distribuição de dividendos. Quer saber mais sobre isso? Fica comigo no vídeo até o final. Fico feliz que você está aqui e quer saber mais sobre renda variável. Se você gostar desse vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para receber vídeo novo toda vez que ele vai pro ar e caminha para um amigo, para ele também entender sobre a distribuição de dividendos. Bom, antes de falar de dividendos, eu queria te explicar o que é. Dividendos é uma distribuição do lucro pelas empresas. Então a empresa trabalha lá durante o ano, produz valor, produtos, serviços, ela vende, ela fatura, paga as despesas e tem um lucro no final do exercício. Esse lucro a empresa pode reinvestir na empresa ou distribuir. O lucro é do dono da empresa. O dono da empresa decide o que fazer. Como no final do exercício esse lucro faz parte da empresa, essa empresa agora passa a valer mais, porque ela tem esse lucro a mais. Como ela passa a valer mais, normalmente a cotação dela sobe mais. Se você quiser ser sócio dessa empresa agora com esse lucro maior, você vai pagar um pedaço a mais para ser sócio dessa empresa. Logo, quando ela distribui esse dividendo, ela passa a valer menos, porque ela tirou dinheiro do caixa da empresa e entregou para o dono, entregou para o acionista, para o sócio, entregou para você. Então ela passa a valer menos. Quando a empresa anuncia que ela vai distribuir dividendos, ela define essa data de corte. Até essa data é a data com. Quem tiver com a ação até aqui recebe os dividendos. A partir dessa data ela passa a ser negociada ex dividendos. Quer dizer, eu carreguei ela até aqui. Nessa noite do dia anunciado, eu estou com a ação que vai pagar dividendos, data com. A partir do dia seguinte, data ex-dividendo. Quem comprar ela aqui no dia seguinte não recebe mais os dividendos. E se a nossa ação vale R$ 10 aqui, a partir do momento que ela fala que vai entregar R$ 1 de dividendo, na data ex ela vai abrir a R$ 9. Por quê? Porque se ela vale R$ 10 com o dividendo dentro, quando ela fala vou distribuir, esse dividendo não vai fazer mais parte do capital social da empresa. Logo, quando ela abre no dia seguinte, a bolsa desconta esse dividendo porque ela não está valendo mais aqueles R$ 10, agora ela vale R$ 9. E o que acontece algumas vezes? O pessoal do mercado não entende que a ação de um dia estava R$ 10 e agora estava 9, recompra ações e ela volta a ter uma cotação de R$ 10. Então, às vezes, o mercado recupera o preço da ação porque a cotação que estava acostumada era de R$ 10. Então ela volta a comprar para ela voltar naquele preço achando que ela está barata. Porém, ele não vai receber os dividendos porque só quem estava com a posse das ações naquela data. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Pense na empresa como uma vaca leiteira. Ela produz leite, vende no mercado. A renda desse leite, ela paga os trabalhadores, os insumos e tal, e no final ela tem lucro. Beleza, essa vaca vale R$ 90. A empresa, então, vale R$ 90. Essa vaca engravida e agora ela tem um bezerrinho dentro da barriga. Agora, se você for vender a empresa, você vai anunciar a venda da empresa a R$ 100, porque afinal tem uma vaca e tem um bezerro ali dentro. A partir do momento que o bezerro nasce, a vaca ficou sem o bezerro. Se você for vender os dois separados, a vaca vale 90 e o bezerro vale 10. Nesse caso, a data com para comprar a vaca, a empresa com o bezerro, era a data do nascimento do bezerro. A partir daquele dia, ficou X. A empresa está sem o bezerro agora, porque distribuiu esse dividendo, esse lucro. Considera o bezerro como se fosse a distribuição dos lucros da empresa. Então esse é um exemplo para entender por que ela abre no dia seguinte, valendo menos. Porque o bezerro foi distribuído, o dividendo foi distribuído. Bom, e o que a empresa pode fazer com esse dividendo? Então a empresa dá lucro, e o que ela pode fazer com esse lucro? O lucro é do dono da empresa, dos acionistas, né? Esse lucro ele pode ser distribuído 100%, e normalmente pequenas empresas fazem isso, geram lucro, geram caixa e recolhem todo o lucro e gastam na pessoa física. Pode fazer isso? Pode, a empresa é deles, faz o que quiser. O outro extremo, a empresa pode reinvestir 100% dos lucros. Então o que ela faria? Compraria mais máquinas, mais insumos, contrataria mais funcionários, ela melhoraria os investimentos. Para quê? Para que ela produza mais no futuro, para que ela tenha mais lucro no futuro. Então, pode reter 100% dos lucros e distribuir? Pode. O que acontece normalmente na Bolsa no Brasil? Normalmente, os estatutos, né, regem que 25% do lucro deve ser distribuído para a maioria das empresas. Então, normalmente, distribui um pouco para os sócios e o restante fica na empresa para reinvestimentos. E por que a empresa deve reinvestir? Existe até uma discussão entre empresas pagadoras de dividendos e empresas de crescimento na Bolsa de Valores. Acredito que você pode ter as duas na carteira. Mas qual que é o ponto que o pessoal comenta sobre a distribuição de dividendos? Quando a empresa distribui dividendos, ela não tem caixa para reinvestir e crescer. Logo, ela provavelmente vai ficar naquele platô por mais tempo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro.
Numa cidade pequena, por exemplo, dois empreendedores decidem começar um negócio. João decide abrir uma lanchonete e Pedro uma papelaria. Os dois investem a mesma quantidade para abrir os negócios e os dois negócios dão R$ 1.000 de lucro. João, como é o dono da lanchonete, pega todo esse dinheiro e gasta na pessoa física. Pedro, da papelaria, sabe que tem que reinvestir no negócio para que ele continue crescendo. No final do primeiro ano, os dois lucraram R$ 12.000. João investiu uns R$ 2.000 para pintar uma parede, comprar uma cadeira a mais, tal, melhorar a lanchonete. Já Pedro reinvestiu os R$ 12.000 numa papelaria, reformou a loja toda, comprou uns computadores e abriu uma lan house dentro da papelaria. Então ele pegou o lucro e reinvestiu, crescendo a empresa, ficou dentro da empresa. No segundo ano, a economia melhorou para todo mundo, João começou a faturar 1.500 na sua lanchonete. E Pedro, agora com a papelaria lan house, já foi faturar 2.000. No final do segundo ano, João novamente consumiu quase todo o lucro. Investiu apenas uns R$ 3.000 para comprar umas cadeiras novas, uma mesa nova, melhorar ali a fachada da empresa. Já Pedro reinvestiu os 24.000 na empresa, criou um site de vendas, adquiriu um espaço atrás da loja para aumentar o estoque e começou a fazer vendas online. A partir daí, no terceiro ano, a loja de Pedro bombou, vendeu muito na internet. Ele começou a crescer e vender mais. Pedro já estava tendo um lucro de R$ 2.500 com a loja online e de R$ 1.500 com a loja física. Ele já estava tendo o resultado da operação de R$ 4.000. Enquanto João, na lanchonete, vendeu um pouquinho mais e tinha um lucro de R$ 1.800. A partir do terceiro ano, Pedro então decide começar a retirar R$ 1.000 dessa distribuição de lucro e continuava reinvestindo os R$ 3.000 no negócio. E João continuava reinvestindo apenas o necessário para as manutenções da lanchonete. Que conclusões tiramos dessa história? Que João praticamente vai continuar com seu negócio meio linear, tendo lucro e consumindo esse lucro, ganhando um pouquinho mais, porque às vezes vende mais. Mas Pedro vai estar um exponencial, porque ele continua investindo grande parte dos lucros para o crescimento da empresa. Daqui a 10, 15 anos, o negócio do João vai estar tão grande que ele vai estar recebendo muito mais dividendos do que ele aportou lá no início do empreendimento. Então ele vai ter uma renda desse seu negócio muito maior do que a de João, que fica consumindo grande parte dos lucros. Então as empresas têm essa opção de distribuir o lucro, de reter o lucro ou de distribuir um pedaço do lucro e reter parte do lucro para continuar o crescimento. Então, de acordo com a fase da empresa, normalmente quando ela está no início, ela retém mais dividendos. Para quê? Para que ela continue reinvestindo nela e crescendo. Quando ela já está consolidada, já é líder de mercado, já tem grande posição, ela não tem muito como crescer dentro do mercado que ela está, ela pode agora começar a distribuir mais dividendos. E o que eu gosto de orientar o pessoal? Que cada vez mais colecione ativos geradores de fluxo de caixa. Torne-se sócio dessas empresas, seja ela de crescimento, seja de grandes empresas geradores de fluxo de caixa que podem distribuir dividendos para você. Como você se torna sócio delas? Comprando participações dela. Com o quê? Com dinheiro. O excedente da sua renda, você compra um pedacinho da empresa. Ah, mas eu não preciso ter muito dinheiro? Não. Com menos de R$ 100, você se torna sócio de grandes empresas no país, inclusive no mundo. Então, na pessoa física, ao separar parte do seu excedente financeiro, da sua receita, menos gastos e tem o excedente, você consegue investir, virar sócio, virar dono de grandes empresas pelo mundo. E o que essas empresas vão fazer? Algumas vão reter dividendos para continuar crescendo, algumas já estão estabilizadas e vão distribuir dividendos para você. Eu vou mostrar na tela uma carteira para você entender essa distribuição de dividendos, porque faz sentido acumular participações de empresas e de fundos imobiliários ao longo do tempo. Essa carteira aqui investiu já R$ 84.000 para comprar participações e ela vale hoje 87. Então ela teve uma valorização aqui perto de R$ 3.000. Só porque ela já recebeu 5.000 de dividendos. Essa linha aqui que eu acho que é uma linha das mais importantes. E lucro com operações perto de 1.500. Comprou a posição e vendeu ela mais cara, saindo da posição da empresa. Então já tem quase R$ 10.000 de lucro. Lógico, esse valor de patrimônio aqui ele oscila, porque a cotação sobe, desce e tal, mas eu gosto de acompanhar essa distribuição de dividendos. E como a gente acompanha isso? Ela começou lá em setembro de 2018 com R$ 4 e veio crescendo. A ideia é que ela comece a crescer exponencialmente. Quando a gente fala de ações e fundos imobiliários, ações são irregulares. Tem mês que não paga nada, tem mês que paga R$ 500, R$ 100, paga pouquinho. Então, de acordo com a assembleia, com o lucro de cada empresa, elas vão fazer essas distribuições. Quando você compra fundos imobiliários, isso já é mais previsível. Você consegue cada vez adquirir mais cotas, mais participações de fundos imobiliários e cada vez você vai receber mais dividendos, mais lucro, mais aluguel das suas participações.
Então, nesse exemplo aqui, começou com R$4 e no último mês recebeu R$231. Você deve fazer como o Pedro. Os dividendos que você está recebendo, o lucro que você está recebendo dessa empresa, você deve reinvestir para aquisição de novas cotas durante a sua fase de acumulação. Até que você chegue na sua fase de fruição e aí você tem um patrimônio que gere um fluxo de caixa para você, que pague as suas despesas. Aí você vai ter liberdade financeira. Como que está essa distribuição de proventos nessa carteira? Ela começou lá com R$4, foi subindo, ó. No primeiro ano recebeu R$33. No segundo ano recebeu 678, uma vez, ó, duas, três vezes acima de R$100. Na média já dava R$56. Já conseguiria pagar, por exemplo, as suas despesas no Netflix. No ano de 2020 teve 3 recebimentos abaixo de R$100. Já aumentou a distribuição de dividendos. Recebeu R$1.600. Na média, 137. Você pagaria a internet, por exemplo, da sua casa. Em 2021, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, já recebeu essa carteira aqui R$2.905, praticamente 242. E ainda faltam 3 meses de distribuição que ainda não estão aqui. E todos os meses foi acima de R$100. Eu teve 2 meses abaixo de 200, o resto tudo acima de R$200. Por que isso? Porque ela vai recebendo esses dividendos, esses 5.000 aqui acumulados, e comprando novas posições. Então, no fundo, aquela carteira que custou 84, no fundo, saiu do bolso desse investidor 79. Porque 5.000 ele recebeu de lucro. E assim você vai acumulando cotas, acumulando participações, para que você tenha cada vez mais fluxo de caixa, que gere mais dinheiro para você, que você compre mais cotas e fique nesse ciclo durante a sua fase de acumulação. Bom, esse era o vídeo sobre dividendos. Queria te explicar por que a ação abre no dia seguinte valendo menos, o que são os dividendos, por que a empresa distribui dividendos, de onde que eles vêm, porque eles não são presentes da empresa para você, e sim participação dessa empresa e do lucro dessa sociedade. Quis te trazer aqui os exemplos da vaca leiteira, da diferença da empresa do João e do Pedro, para que você entenda e pense a respeito sobre a sua acumulação de dividendos e o seu reinvestimento dele no longo prazo. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo todos os comentários. E se gostou desse vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para receber vídeo novo toda vez que ele vai pro ar e encaminha para um amigo, para que ele entenda o que são dividendos e saiba o que fazer com os dividendos dele. Por hoje é isso. Valeu!